Estamos então em nosso quarto tema dos seminários de teologia. A numeração, inclusive a que está no YouTube, ela é um pouco diferente, porque já são 6 mensagens, mas eu tenho que dividir os temas em 2 vezes, por isso as numerações são diferentes. Mas esse é o quarto tema, predestinação versus livre-arbítrio. Agora há pouco o pastor Zé Maurício disse o seguinte: Deus não precisa de nossas ofertas. Essa é uma afirmativa altamente teológica, logo questionável. Ele acrescentou ainda que se nós não fizermos a nossa parte para a proclamação do Evangelho, assim mesmo Deus fará o Evangelho chegar às pessoas. É outra afirmação teológica, de cunho calvinista. E não há nisso nenhum demérito, apenas para mostrar a importância desse tema. Não é uma questão nefelibática, isto é, nas nuvens, nem uma questão bizantina, isto é, sem importância, porque ela está presente nas nossas orações, nas nossas ações. Importa, então, mais que tomar uma decisão de que lado estejamos, importa que saibamos, entendamos, compreendamos, para nós não fazermos a Bíblia dizer o que ela não diz, por exemplo, ou não fazer com que os pensamentos se encaixem com aquilo que nós pensamos. Eu estive numa igreja aqui da cidade do Rio de Janeiro para falar sobre o tema, o mesmíssimo tema, predestinação versus livre-arbítrio. Quando eu acabei, com oportunidades para perguntas, levantaram-se 2 pessoas. Uma disse que eu era herege, porque eu estava admitindo as ideias calvinistas. E outro também me chamou de herege, porque eu estava admitindo as ideias arminianas. E um terceiro diz que amava muito ser um calvinista. Isso apenas mostra que todos nós temos nossas ideias, por isso que eu sempre repeti que tudo é teologia. Quando você ora pela conversão de alguém, há uma teologia nessa oração, na razão dessa oração. Quando você se impressiona com a doença de uma criança em idade tenra, há aí uma afirmação de natureza teológica. Tudo é teologia. E ela não pode se tornar um campo de paixão, como se fosse um Botafogo e Flamengo, em que temos que ter um lado, ou Vasco e Brasil de Pelotas. Teologia não é um lugar de paixão, mas é um lugar de exame, de convite à reflexão. Quando vamos à Bíblia e examinamos a Bíblia, há aqueles elementos que são para a nossa fé, mas há aqueles que são para a nossa compreensão da nossa própria fé. Se nós não compreendemos a nossa fé, por mais firme que ela seja, quando vem alguma dificuldade, seja intelectual ou existencial, nós não temos uma sustentação para essa fé. Só a experiência não é suficiente. Nós temos que fazer uso das faculdades racionais que Deus nos deu. E esse uso há que ser feito com humildade. E esse tema é um convite à humildade. Porque o ser humano cristão se debate com ele há pelo menos 1500 anos.
Vem agora então aqui um pastor e diz: eu vou resolver para os irmãos esse problema. Depois dessa minha série de estudos, esses dois sobretudo, ninguém mais terá dúvida. Ora, impossível. Como alguém, você, eu, pode resolver um tema que tem trazido para o cenário da teologia tantos e ricos debates? Humildade, portanto, diante de um assunto sobre o qual se debruçaram os mais profundos estudiosos da palavra de Deus. E todos eles, de um lado ou de outro, dizem, importante considerarmos isto, dizem que os seus pensamentos são bíblicos. Requer de cada um de nós humildade, nem orgulho. Eu cheguei a essa conclusão, agora então eu estou orgulhoso dela. Também não. O tema da predestinação e o livre-arbítrio não vem do século XVI, mas de muitos séculos antes, formulada numa pergunta muito simples. A salvação é previamente determinada por Deus com base em sua soberania. A nossa, a sua, a minha salvação é previamente, no caso foi previamente determinada por Deus com base na soberania divina? Ou a minha, sua salvação é ativada pelo exercício humano da nossa liberdade? Qual a contribuição que você e eu demos para a nossa salvação? Alguma? Estamos no campo do arminianismo. Nenhuma? Estamos no compasso do calvinismo, para simplificar. No século XVI, a resposta exigiu um compromisso com uma perspectiva ou com outra perspectiva, num tempo em que o Estado legislava sobre tudo. E às vezes alguém que expunha uma ideia diferente era preso. Graças a Deus estamos livres dessas amarras. Há algum tempo eu travei um breve debate com um importante teólogo brasileiro que leu um Bom Dia, no qual eu dizia, ou digo, que a fé para a salvação não é um dom. A graça é um dom. Efésios capítulo 2. E isso não vem de vocês. Esse isto é o quê? É a fé ou é a graça? Entendo que é a graça. A graça, sim, é um dom de Deus. A fé, não. A fé é a resposta humana à graça de Deus. E esse importante teólogo dizia, embora não sendo calvinista, mas luterano, importante esse aspecto, que a fé também é um dom. Ora, se a fé é um dom, quem não a tem, não pode ser, por exemplo, privado de ser salvo, porque não recebeu esse dom, para entrarmos nesse tipo de raciocínio. O apóstolo Paulo, então, diz que a salvação é um dom da graça de Deus, que se recebe pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie ou se orgulha. Tiago, contudo, esse contudo, entre aspas, com grande talvez para esse contudo, diz que a fé sem obras é morta, ou seja, não existe. Não há fé sem obras, diz Tiago. Se de um lado João diz que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, ele mesmo diz que devemos permanecer fiéis até a morte e receber o prêmio, a coroa da vida. Nós temos em Efésios capítulo 2 a mais completa perícope, conjunto de versículos resumindo a doutrina da salvação. Nesse texto, Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós não podemos tomar qualquer iniciativa para a salvação.
Porque somos como cadáveres no cemitério de ossos secos, sobre os quais sopra de novo o hálito da vida. Se a salvação é um presente de Deus, qual é o papel da fé? Deus entra com a graça e o homem responde com a fé? A graça é claramente um dom. Se a graça é claramente um dom, a fé é o quê? Se a fé é um dom, não é para todos, mas apenas para os escolhidos de Deus. Quem tem fé pode perdê-la? Essas perguntas que a gente faz vêm sendo feitas desde o período posterior ao apostólico. E no século V, um monge leigo chamado Pelágio, irlandês, preocupado com a imoralidade que graçava na igreja por causa da doutrina da graça. Importante esse elemento porque ele está presente nos dias de hoje também. Muitas pessoas que não compreendem a graça e vivem como se fossem livres para fazer o que a graça não lhes pede para fazer. Pelágio, então, não aceitava a explicação de que o pecado é um destino universal da condição humana, por achar que Deus fez o ser humano livre para escolher entre o bem e o mal, sendo o pecado um ato voluntário do ser humano. Ser salvo, dizia Pelágio, portanto, é uma escolha humana perturbada pelo pecado. Segundo as suas palavras, fazer o bem tornou-se difícil para nós apenas por causa do longo costume de pecar, que começa a nos infectar ainda em nossa infância. Diferentemente da afirmação bíblica e também de Agostinho, de que todos nós já nascemos pecadores. Pelágio dizia então que com o passar do tempo, o pecado nos corrompe cada vez mais, de tal modo que nos mantém presos àquilo que parece ser a natureza humana, mas não é, segundo ele. Porque, diz Pelágio, o ser humano continua dotado de liberdade para escolher entre o bem e o mal. Embora o homem tenda a pecar, ele escolhe agir assim por causa da sua vontade, não por causa de uma necessidade pré-determinada por Deus. Levantou-se então contra ele um africano, hoje seria Argélia, a cidade de Hipona, onde ele foi bispo, chamado Agostinho. Agostinho de Hipona, para diferir de um outro Agostinho que é da Cantuária. Agostinho, filho de Mônica, doutor da graça, ensinava que o homem é totalmente depravado por causa do pecado original ou a queda. As suas palavras são as seguintes: a humanidade toda seria tão feliz como eram os primeiros homens, quando nem as perturbações anímicas os inquietavam, nem os incômodos corporais lhes causavam mal, se não houvessem praticado o mal que transmitiram a seus descendentes. Essa é a ideia de Agostinho. Por isso, o livre-arbítrio é adequado apenas para o pecado, não para a salvação. E a salvação só é possível se operar em nossa vida, se formos ajudados em nossas decisões pelo bom soberano. Agostinho
foi fundido no catolicismo romano com outro pensador oposto a ele, chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino aceitava a ideia do pecado original, mas desenvolveu uma solução com fortes pendores humanistas. Este é um ponto muito importante de nos determos um pouquinho na palavra humanismo. Pelágio é humanista. Agostinho é transcendentalista. Tomás de Aquino, que tomou a filosofia de Aristóteles e a cristianizou, era humanista. Um pouco mais adiante, vamos encontrar a mesma tensão sempre presente, ou seja, o humanismo diz que o homem é a medida de todas as coisas. E o transcendentalismo diz que Deus é a medida de todas as coisas. Estou, é claro, simplificando bastante. E Agostinho, e Tomás de Aquino escreveu uma obra volumosíssima, tanto quanto Agostinho, pensou em algumas etapas da graça em nossas vidas. Ele chamou essa primeira etapa de infusio gratia, quando Deus infunde graça no ser humano. E a partir desse momento, o homem é capacitado a fazer o bem. Depois dessa graça infundida, vem a graça formada pela caridade, fides caritati formata, em latim. Então, nesse momento, o livre-arbítrio é restaurado do ser humano. E ele pode, então, fazer boas obras. Em terceiro lugar, acontece o que ele chama de mérito de condigno, meritum de condigno. Nessa etapa, Deus concede a vida eterna ao ser humano com base nas boas obras. Sem esta visão, nós não conseguimos entender a teologia católica e os sacramentos na perspectiva católico-romana. Essa visão tomista acabou sendo retomada por Erasmo de Roterdã, um biblista que debateu com Lutero e se afastou de Lutero. É interessante que Lutero escreve uma carta a Erasmo de Roterdã, uma carta mostrando as suas divergências. Ele agradece, ele diz: Erasmo, você foi o primeiro cara a entender o meu pensamento. Quero lhe agradecer. Pensamos completamente diferente, mas você entendeu. Você foi a questão central que as pessoas não captaram ainda, disse-lhe numa correspondência Lutero. Erasmo dizia que o livre-arbítrio é apenas obscurecido. Continua no ser humano, não foi extinto, mas está obscurecido. Numa outra imagem mais recente, um pensador disse que nós somos como um quadro que perdeu a moldura, mas continuamos sendo imagem e semelhança de Deus, agora sem a moldura que o pecado destruiu. E o outro rebateu dizendo: nós somos a moldura, a pintura com o pecado original se perdeu. Maneiras de compreender. E Erasmo, humanista, dizia que está dormindo. É um pensamento muito popular. As pessoas em geral dizem o seguinte: nós somos bons, basta ativar a bondade que é em nós e ela vai eclodir. É um pensamento comum. Cristãos e não cristãos advogam este modo de considerar as coisas. Lutero foi numa direção completamente oposta. Eu preciso ler aqui algumas frases de Lutero.
se existe realmente o livre-arbítrio, ele não parece ser capaz de ajudar os homens a atingirem a salvação, porquanto o deixa sob a ira de Deus. A conversão, estou lendo Lutero ainda, de qualquer pessoa acontece quando Deus vem até essa pessoa e vence a sua ignorância ao lhe revelar a verdade do Evangelho. Sem isso, ninguém jamais poderá ser salvo. Ninguém tem a capacidade de se voltar para Deus. É Deus quem precisa tomar a iniciativa e revelar-se ao ser humano. O livre-arbítrio só seria uma realidade de valor se o homem pudesse ser salvo mediante a observância da lei ou a prática das boas obras. Aqueles que não têm fé não estão justificados, e aqueles que não estão justificados são pecadores, nos quais qualquer suposto livre-arbítrio nada é senão um escravo do pecado, da morte de Satanás. Essa liberdade não é liberdade nenhuma, conclui Lutero. Nós só podemos obter a graça divina mediante Jesus Cristo. E se nós temos Jesus Cristo, nós não precisamos de livre-arbítrio. O homem piedoso crê que Deus conhece de antemão e pré-ordena todas as coisas, pelo que então, sem a eleição divina, todos estão livres apenas para pecar, para desafiar a Deus. Essa frase é muito usada pelos calvinistas. Vou lê-la. Um homem piedoso crê que Deus conhece de antemão e pré-ordena todas as coisas e que nada acontece senão pela sua soberana vontade. É a eleição por Deus que estabelece a distinção entre os homens. Quando os calvinistas começaram a usar essa frase para mostrar que estavam certos, Lutero, que escrevia para os nossos padrões de hoje, uma violência incomum, escreveu o seguinte: eu ouço por aí que se espalham declarações viciosas em relação à predestinação ou à presciência de Deus. Dizem eles: se eu for predestinado, serei salvo. Não importa se faço o bem ou o mal. Se eu não sou predestinado, serei condenado, independentemente de minhas obras. Aspas. Conclui Lutero: se essas declarações são verdadeiras, então, a encarnação do Filho de Deus, seu sofrimento, ressurreição e tudo o que ele fez para a salvação do mundo, está jogado fora, descartado. Não vale nada. Se existe esta predeterminação para a salvação e para a perdição. Esse foi o tema central no pensamento de João Calvino, um gênio. Esses todos que eu mencionei aqui foram gênios. Alguns morreram muito cedo. Calvino escreveu a sua principal obra, As Institutas, com 26 anos de idade. Uma obra-prima do sistema calvinista. Ele pensou em tudo que você possa imaginar, aos 26 anos de idade. Ele diz o seguinte: sabem por que o Evangelho nem sempre encontra receptividade? Por quê? A receptividade ou não à palavra da graça decorre de uma decisão eterna de Deus. Essa salvação é oferecida gratuitamente a alguns, enquanto outros são impedidos de alcançá-la. Pela predestinação, diz João Calvino,
Deus adota alguns para a esperança da vida e julga outros para a morte eterna. Ele define a predestinação como sendo o eterno decreto de Deus, pelo qual a vida eterna é pré-ordenada por Deus para alguns e a perdição eterna é determinada previamente para outros. O termo teológico para essa predestinação é dupla predestinação. Isto é, Deus predestina, isto é, destina previamente, determina previamente, predetermina, por isso determinismo teológico também é outra expressão, alguns para a salvação e outros para a perdição, com base na sua soberania. Não questione, Deus é soberano, Ele faz como quer. Esse é o pensamento de Calvino. Essa visão se tornou hegemônica no meio protestante. Às vezes de modo pleno, às vezes de modo moderado. É o que estamos buscando ver. E de imediato surgiu uma reação. Um homem chamado Jacob Hermann, ou Jacob em latim Arminius, pensava diferente. E eu preciso dar voz também a Armínio. É interessante que a obra de Armínio nunca fora publicada no Brasil. Está agora em 3 volumes, você pode adquirir, publicado pela Assembleia de Deus. Não por acaso, porque os assembleanos são arminianos. O pentecostalismo é arminiano. O arminianismo, ele floresceu na Holanda, não floresceu nos Estados Unidos no seu início. Lá o calvinismo, de onde nós chegamos, se tornou muito forte. Quando, no entanto, John Wesley, ao fundar o metodismo, aderiu ao arminianismo, levou-o para lá, isso então no meio protestante também teve a sua aceitação. Mas se tornou mundial só a partir de 1903, com o chamado fenômeno da Azusa Street, quando surgiu o pentecostalismo no mundo, e o Brasil é um dos principais países pentecostais do mundo, portanto o Brasil é altamente arminiano. Vejam, irmãos, como questões teológicas antigas, parece coisa sem importância, está aqui presente na nossa vida. As ideias não morrem, dizia Giordano Bruno. Leonardo Boff repetiu em um momento aqui da sua vida em nosso país. Arminius, ou Armínio, via a graça como uma afeição gratuita, afeto, sentimento, afeição gratuita, pela qual Deus, tocado pelo amor, vai em direção a um pecador miserável e, em primeiro lugar, dá o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E depois ele o justifica em Cristo Jesus e por causa dele o adota, concedendo-lhe o direito de filhos para a salvação. A graça, então, diz Armínio, inicia, continua e consuma todo o bem, de tal forma que sem a influência da graça, um homem, mesmo estando já regenerado, não pode conceber nem fazer bem algum, nem resistir à tentação do mal. Essa graça que ele chama de emocionante e preventiva coopera com o homem na sua salvação e na sua santificação. Quando ele debate com Calvino, de modo muito respeitoso, sem citar o nome, inclusive, de Calvino, bem diferente de Lutero, que era mais duro, ele diz, sabe, a controvérsia toda se reduz à seguinte questão. Ele realmente foi ao centro, afirmando, a graça de Deus é uma força irresistível? Sua resposta, de acordo com as Escrituras, a
os quais Calvino também se apega, muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida. Armínio usou uma palavra forte para a doutrina da predestinação, chamou-a de repugnante. Porque ele entendia que a graça de Deus é branda e se mescla com a natureza humana, não para destruir dentro do homem a liberdade da sua vontade, mas para dar a essa vontade uma direção correta, para corrigir a sua depravação e para permitir que este homem possua as suas próprias necessidades e responda a elas de modo adequado. A salvação se perde, diz Armínios. No entanto, se as pessoas foram realmente enxertadas em Cristo, pela fé verdadeira, ele é capacitado pelo precioso Espírito Santo vivificador para permanecer firme, lutar contra Satanás e obter a sua vitória contra as tentações e assim não cair da fé. É Cristo quem guarda os salvos, não permitindo que caiam, desde que tenham se preparado para a batalha. Ou seja, um salvo que não se preparou para a batalha pode perder a salvação. Quando nós lemos os dois pensadores, nós notamos, às vezes, não muitas diferenças, mas os seus seguidores deixaram muito claras essas diferenças. Houve uma controvérsia, chamada controvérsia, um nome assim um pouco confuso, diferente da nossa cultura, quinquartilhar. Não se assustem, quinquartilar tem a ver com 5 artigos, quinquartículos, né? Só para entender aqui a palavra, quando nós entendemos, nós gravamos, né? A controvérsia era em torno dos 5 pontos. Predominava o calvinismo, mas um grupo de teólogos e pastores da Holanda fez um protesto, em holandês, remonstrance. Assim como Lutero tinha feito um protesto daí protestantismo, esses pastores e teólogos fizeram uma remonstrance, um protesto, uma reclamação pública. E formularam uma declaração em torno de 5 artigos. Eles começaram os 5 artigos. Mas os que ficaram na história foram os de Calvino, que não foram preparados por Calvino, mas pelos seus seguidores. O que dizia então os 5 artigos arminianos, ou os 5 artigos do protesto ou da remonstrância? Primeiro, Deus elege condicionalmente os indivíduos de acordo com a fé previamente vista por Ele. Nós entendemos melhor isso depois no contraponto, mas então, Deus elege os indivíduos para a salvação condicionalmente, a partir da presciência, isto é, do conhecimento prévio que Deus tem das escolhas humanas. A graça é para todos que a aceitam, no livre exercício do seu livre-arbítrio. Deus elege os que creem. Deus não elege os que vão crer. Pela presciência, eles elegem os que creem, ou os que tiverem crido. Ele vê e elege. Calvino diz que Deus prevê e predetermina. Como veremos mais claramente quando chegarmos aos 5 pontos
calvinistas. Segundo, Cristo morreu pelos pecados de todos os homens. Pode parecer uma coisa banal, mas ficará bem claro porque o pensamento de Calvino é diferente. A graça é universal. A expiação de Cristo na cruz é uma obra ilimitada. É para todos os seres humanos em todos os tempos. Terceiro, ninguém tem poder de por si só voltar-se para Deus sem a assistência da graça de Deus. A esta graça assistente, os arminianos chamam de graça preveniente, isto é, graça prévia, pela qual Deus capacita o ser humano para aceitar ou para rejeitar a oferta da salvação pela graça na cruz. Quarto, a graça de Deus pode ser resistida. Deus não ignora, mas aceita a resistência do homem à sua oferta. 5. Um cristão pode perder a sua salvação. A estes pontos, os calvinistas, depois de sua morte, elaboraram 5 frases que entrou para a história com um anagrama, tulipa. São só 5 frases. E o presbiterianismo tem como um dos seus símbolos gráficos uma tulipa, uma tulipe. Observe que começou com a visão contrária. A elaboração que se deu se tornou algo que é uma espécie de marca de todo o calvinismo, com os seguintes pontos. Em inglês forma-se tulip. Em português, quando eu traduzi um livro que contava a história do calvinismo há muitos anos, tentei um anagrama, mas não consegui. Mas o que eu cheguei foi DRGP, DRGP, que não quer dizer nada. Mas tulip é perfeito, mas é intradutível. T, total depravity. Depravação total. Desde a queda do primeiro homem, Adão, o homem é completamente depravado. Segundo, unconditional election. Eleição incondicional que não depende da resposta humana. Deus não salva alguém a partir da resposta desse alguém, mas antes da resposta. Predetermina, predestina, antes da resposta. 3. Limited atonement. Atonement é a palavra para expiação, a obra de Cristo na cruz. Para os calvinistas, ela é limitada a quem? Aos que foram previamente escolhidos. Então, nesse caso, essa expiação é limitada, ela não é ilimitada. Se uma pessoa não foi eleita, a obra de Cristo nunca vai fazer nada por essa pessoa. Ela não foi eleita. A salvação não é universal, ela é particular. Por isso, os primeiros batistas se chamavam batistas particulares, em oposição aos batistas gerais ou General Baptists. 4. Irresistible grace. Graça irresistível. Uma vez que alguém foi eleito para ser salvo, não resistirá à graça. Em algum momento, a notícia da graça vai chegar a ele. Em algum momento ele vai aceitar. Porque Deus já decretou isso eternamente. Perseverance of saints. Perseverança dos santos. Isto é, não se pode perder a salvação. Uma vez salvo, o homem é salvo para sempre. Não se perde a salvação.
Esse é o tulip, ou o daguerre. E em inglês nos ajuda muito a memorizar, porque ao memorizarmos o tulip, nós memorizamos o seu contrário. Irmãos, estas são as questões totalmente presentes aqui, como eu disse, num comentário sobre dízimos e ofertas. Numa oração. Senhor, toca naquele coração para que ele se converta. Fazemos essa oração, ela tem uma teologia. Senhor, opera um milagre, tem uma teologia. A compreensão dessa discussão, portanto, livre-arbítrio e predestinação, nos ajuda a entender e a fortalecer a nossa fé. Nos convida ao estudo. Um pastor norte-americano escreveu as seguintes palavras que eu acho muito instrutivas. Depois de 400 anos, o calvinismo e o arminianismo permanecem em um impasse. Os pontos fortes e fracos de ambos os sistemas estão bem documentados, com cada um dos seus proponentes vociferando a exclusividade do seu sistema. Esses dois programas teológicos tiveram tempo suficiente, 4 séculos, para demonstrar a sua superioridade sobre o outro, mas não conseguiram fazê-lo. Quem é calvinista, continua calvinista. Quem é arminiano, continua arminiano. Chegou o tempo, diz esse autor batista, de olhar além do calvinismo, além do arminianismo, em busca de um paradigma que dê conta da revelação bíblica e dos dados da teologia. Na verdade, diz ele, o impasse em si não se relaciona tanto com as características singulares de cada sistema, mas com o conjunto de pressupostos, diz ele, errôneos, sobre os quais ambos estão construídos. Sei que é muito forte essa declaração, mas esse autor diz ainda que à medida que essas falhas forem sendo mostradas, ficará evidente, perdoe-me aqui os não batistas, estou lendo um autor, a visão batista da soteriologia. Eu digo isso, mas se aplica a qualquer sistema. Ou seja, nós temos que estar prontos para articular uma visão acerca da soteriologia, da salvação, acerca da Trindade, acerca da obra de Cristo na cruz, de uma maneira convincente e abrangente. O século XXI não é diferente dos demais. Essa corrente imanentista ou humanista percorre o ser humano desde a Grécia. Embora os gregos fossem politeístas, os seus deuses eram afirmações da humanidade, do ser humano. O fideísmo, isto é, a ideia do grande valor da fé como diretora de nossas vidas, se opõe ao humanismo. Mas nós não podemos desconsiderar o humanismo. E nem podemos desconsiderar o fideísmo. Houve um episódio aqui recente em nossa igreja, muito interessante. Num sepultamento em que já estava a família, uma dos parentes daquela pessoa falecida luta com muitos problemas, com muitas dificuldades. Eu preguei, o pastor Samuel dirigiu o culto, e ao final o pastor Seni tomou a palavra, o pastor Seni, e dirigiu-se diretamente àquela pessoa e disse, com o exemplo da sua avó,
você está tendo a oportunidade de se voltar para Deus. Você ouviu aqui a mensagem sobre o filho pródigo, e agora você tem essa oportunidade. Porque essa pessoa vai e volta, é internada, se desinterna, quer controlar a sua vida e não consegue se encontrar e não consegue tomar decisões corretas e santas, destruindo-se a si mesmo e aos que estão ao seu redor. Quando o pastor Sani disse aquilo, com muita propriedade, coisa rara, um momento especial naquele instante, ele fez dentro de pressupostos teológicos. Segundo esse pressuposto, o indivíduo deve exercer a sua liberdade e aceitar a oferta da graça. É um pressuposto arminiano. Porque no calvinismo, a resposta muito singela, muito simplória, é verdade, ele não aceita, porque Deus não o predestinou para aceitar. Por isso ele continua no mau caminho. Por isso nós temos que refletir, pensar, porque isso corrige as nossas orações e corrige a nossa leitura da Bíblia. Então eu quero lhe convidar a voltar na semana que vem, em que eu vou então examinar alguns textos bíblicos sobre a questão, repito, como um convite à reflexão, e oferecer alguns elementos para o nosso pensamento acerca do assunto. Por quê? É isso que eu quero, quando comecei esse parágrafo, dizer. Nós não temos que lidar com categorias teológicas não bíblicas, essas são permanentes, da Idade Média. As questões colocadas por Calvino, homem do seu tempo, como todos nós somos homens e mulheres do nosso tempo, se contrapuseram às questões colocadas, as perspectivas colocadas por Armínio, um homem do seu tempo. Nós somos homens e mulheres do nosso tempo. Temos que encontrar respostas que sejam abrangentes e que sejam condignas com a palavra de Deus, não a partir de um sistema. Porque a partir de um sistema, eu escolho os versículos e as interpretações dos versículos segundo o meu sistema. Então, o nosso esforço é deixar sempre, em qualquer aspecto doutrinário, que a própria palavra de Deus nos leve a uma conclusão. É isso que, na semana que vem, se Deus me permitir, eu pretendo, então, fazer. Esse é um tema, repito, que requer de nós humildade. Requer de nós uma atitude santa. Requer de nós estudo. Às vezes temos muita pressa em escolher lados, em achar isso ou achar aquilo, mas nós temos que estudar, temos que examinar. Eu disse pela manhã que a única coisa certa que eu sei acerca desse assunto agora é a minha mais profunda ignorância. Ou seja, eu saio desse estudo convencido que eu, que era ignorante, sou mais ignorante do que eu pensava que eu era. Isso é muito bom. Quando reconhecemos a ignorância, quem sabe começamos a aprender alguma coisa. Meus irmãos, quando me deparei com alguns pensadores, século IV, como João de Damasco, que já foi na questão, depois foi esquecido, mas foi direto ao ponto na questão, e nós, aqui, 1500 anos depois, estamos batalhando nas mesmas coisas, porque nós temos também óculos. Nós vemos a realidade com óculos, muitas vezes com base na nossa experiência, que é legítima, é válida, mas é insuficiente. Esse é um assunto que requer de nós oração, para que Deus nos ilumine. Por isso, se Deus nos ilumina, nenhum de nós pode ter orgulho. Agora eu descobri. Humildade é o primeiro passo para a sabedoria. Vamos ouvir então nosso
coro cantando que Jesus vai reinar. Esse é um tema que vamos tratar adiante sobre escatologia ainda. E aí as divisões não são duas, não. São miríades. Mas vamos buscar enfrentar cada uma delas, mas afirmando que cremos de um modo arminiano, pentecostal, de um modo presbiteriano, predestinista, de um modo batista, que procura se equilibrar entre as posturas, não como superiores, de modo nenhum, mas do seu modo de perceber, do seu modo de ser, logo as suas conclusões, a sua atividade missionária fortíssima, também vem de uma teologia. Se lembram quando Guilherme Carey quis pregar fora da Inglaterra, na Ásia, a igreja que era calvinista, batista particular, disse: "Ô garoto", não era tão garoto assim, "sente-se aí. Se Deus quiser salvar a Índia, não vai usar nem você nem a nós. Ele faz porque já predestinou. Há indianos predestinados à salvação e serão salvos com ou sem você. Fica quieto no seu canto aí, camarada." Uma teologia. Mas Calvino, que pensava a mesma coisa, mandou missionários ao Brasil. Vieram com Villegagnon. Parece paradoxal, mas quem de nós não é paradoxal? Mas uma coisa é certa: Jesus reinará. Vamos nos inspirar nessa verdade profunda para as nossas vidas. Tem um monte de vídeo que a gente já fez. Talvez a sua dúvida, a sua pergunta já está respondida aqui. Então você pode também assinar o nosso canal do YouTube para você sempre receber as atualizações dos novos programas.